Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar agora o nosso estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos cumprimentar aqui quem já está conosco aqui, Miriam Becker. Boa noite, Miriam. Que bom que você está aqui, né? A Lúcia Pelon. Boa noite, Lúcia. Tudo bom? Que ótimo. Bom, pessoal, eu acho que hoje eu esqueci, né? Eu acho que hoje eu esqueci de colocar o link para aqueles que desejassem entrar e fazer ambientação, né? Fazer leitura do Evangelho e tudo mais. Então, eu vou fazer hoje, ok? E aí, depois, eu falo com vocês, conforme for, vocês vão entrando. Ou então, eu posso falar agora, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu me ver aqui. Eu vou dar um jeitinho aqui, vou colocar o link para quem desejar entrar, né? E fazer ambientação, leitura do Evangelho, prece, tá? Só me deem um segundinho que eu já coloco o link para vocês poderem entrar, ok? Bom, vamos ver aqui. Ótimo. Bom. Bom, já coloquei lá no nosso grupo o link para a ambientação, né? Então, quem desejar entrar, Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Tudo bom, querida? Boa noite. Que bom que você chegou aqui conosco, né? A Magali também está aqui conosco. Vejamos aqui. Oi, Magali. Boa noite, querida. Tudo bom, né? Bom, então já temos a nossa voluntária, pelo menos Maria Eduarda está aqui conosco, né? Né, Maria Eduarda? Pelo menos você, né? Foi a corajosa. As pessoas estão fugindo de ficarem comigo no estúdio, né? Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Querida, por favor, você tem aí, né? Você tem aí uma página para nossa ambientação? Ah, Thaí também chegou. Que bom. Boa noite, meninas. Que bom que você está aí, querida. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem, Silvia? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, vamos cumprimentar aqui a nossa querida Rosana também. Boa noite, Rosana. Tudo bom? Muito bem. Então, Rosana está por aí? Rosana está, mas está fora do estúdio. Está fora, está nos bastidores.
Olha, eu e Maria Eduarda estamos ficando famosas, né, Eduarda? Pois é. Só nós duas. Só dá nós. É. Exatamente. Se as meninas não estão querendo nada, nem os meninos muito menos, né? Meninos muito menos. Bom, gente, então vamos começando, né? Vamos começando. Bom, quem das duas vai fazer a ambientação? Maria Eduarda faz a ambientação, Claire lê Evangelho. Pois é. Posso fazer? Vai fazer, Maria Eduarda? Não, pode fazer. Pode fazer. Então vamos lá. Fonte viva, renasce agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário coagita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Linda, hein? Muito linda a passagem, muito apropriada, acho que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, né? Mas vamos então cumprimentar aqui a Daniele, vejamos, Daniele Guedes, boa noite a todos, boa noite, Daniele, que bom que você chegou, né? Ana Quali também conosco, boa noite. Rosana está aqui dizendo que vai ficar na retaguarda. Eu te conheço, Rosana, você para de fugir do serviço, hein? Tem que trabalhar mais, Rosana. Pois, exatamente, pois é, né? Bom, pessoal, então vamos agora, todos nós, né? Depois dessa linda ambientação, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos espirituais e acompanhar a nossa prece de abertura, né? Todos que estão aqui conosco agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, né? Nesse vídeo que fica gravado no nosso canal no YouTube, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez,
para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização desse estudo. Muito obrigada pela presença, Nívia. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o melhor proveito de tudo que será dito aqui na noite de hoje. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga aqui presente, começamos agora o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Maria Eduarda, querida, por favor, lê um textinho do Evangelho para a gente, ok? Liga seu microfone. Graças a Deus. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nós concluímos, né, no nosso estudo, no último estudo, nós concluímos o capítulo 10, não é isso? O capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, foi o capítulo 10 que nós concluímos. Nesse capítulo, nós vimos, né? Perdoai para que Deus nos perdoe, né? Reconciliação com os adversários. Vimos também o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nas instruções dos Espíritos, nós vimos o perdão das ofensas, a indulgência, né? Um questionamento aqui de Kardec: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, né? Outro questionamento: será repreensível notar-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas, né? E o último item que nós analisamos foi: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, né? Então, são todos esses tópicos que nós vimos no capítulo 10. Como nós sempre fazemos, né? Antes de entrar num capítulo novo, nós fazemos uma recapitulação, né? Através do estudo de uma parábola. Nós hoje, eu vou pegar para vocês, eu trouxe 2 livros para nós analisarmos, né? Eu trouxe esse livro aqui, tá? As Parábolas de Jesus. As Parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita. E eu trouxe também esse livro aqui, Os 4 Sermões de Jesus, de Paulo Alves Godoy. Tá? As Parábolas de Jesus é uma edição do CELD, né? Uma publicação do CELD, e Os 4 Sermões de Jesus é uma publicação da FESP, né? Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ok? Então, vamos aqui. A Glória chegou também. Oi, Glória, boa noite, tudo bom? Bom, e aí, quem tiver esse livrinho do CELD, né, As Parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita, pode abrir lá no capítulo 5, ok? Capítulo 5, que nos diz o seguinte: não julgar. Né? Não julgar.
Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, né? E com a medida com que medis, vereis... desculpe, gente. E com a medida com que medis, sereis medidos, porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu. Né? Ou seja, a gente tem a mania de ver qualquer defeitinho no outro, a gente aponta, né? Mas às vezes a gente está num defeitão enorme e a gente faz de conta que nem é nada, né? Não é defeito. Está conosco, não é defeito, né? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçarem. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 6. Né? Esse texto também se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Não julgar. Nesta passagem, Jesus se recusa a assumir o papel de juiz do seu próximo. Em Lucas, capítulo 12, versículos 13 e 14, também lemos o mesmo ensinamento. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Né? Jesus se recusando aqui a fazer, né, a se fazer de juiz de uma situação efetivamente sem grande importância, né? Ele não queria fazer isso, dando aqui para a gente um exemplo do não julgamento, ou seja, quando forem questões, né, que efetivamente não nos dizem respeito, ou questões que não irão prejudicar ao número maior de pessoas, né, se não tomarmos uma posição, não devemos nos preocupar com isso, né? Então, este trecho evangélico foi estudado por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, justamente no nosso capítulo 10, né, itens 9 a 13, e do item 10, nós vamos destacar o seguinte: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, olha isso, gente, antes de vermos o mal que está em nós. Como a gente faz isso, né? Como a gente é pródigo em apontar o erro alheio e não enxergar os nossos próprios erros, né? Para julgar-se a si mesmo, foi preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, né? É aquela coisa, né? A gente não erra, né? A gente se engana, se equivoca, afinal de contas, né? A gente não é fofoqueiro, a gente só gosta de ficar bem informado, né? Ou seja, então, a gente tende, né, a sempre arrumar uma desculpa para os nossos erros. Mas quando nós observamos o comportamento alheio, nós somos extremamente severos. A gente não discute, né? A gente não discute. Eventualmente, alguém faz uma coisa errada, pode ter sido por engano, né? Pode ter sido por um descuido, e nós nem nos passa pela cabeça pensar que aquela pessoa possa ter feito aquilo de maneira involuntária. Nós já julgamos de imediato. Não, fez de propósito, quis fazer mesmo, não sei o quê, né? Mas se fôssemos nós, né? Nossa, foi sem querer, né? E a gente vai querer que todo mundo aceite e compreenda que nós fizemos sem querer. Então, por que é que nós não damos esse crédito aos nossos
companheiros. Né? Não damos esse crédito. Então, ele diz, né? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto semelhante insensatez, é essencialmente contrária à caridade. Absolutamente contrária à caridade. Agir dessa maneira não é agir de forma caridosa. Né? Porquanto a verdadeira caridade, ela é modesta, simples e indulgente. A caridade é indulgente. Indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso. Visto que esses dois sentimentos, caridade e orgulho, se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, orgulhoso, para acreditar na importância da sua personalidade, na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria. Né? Ou seja, você é orgulhoso, né, se achando, você nunca vai apontar no outro uma coisa positiva. E se você disser que fulano é muito bom, é muito honesto, é muito íntegro, de alguma forma você vai estar eclipsando a você mesmo, você vai ficar obscuro diante de uma pessoa tão correta. Mas quando você aponta, olha o que fulano fez, como é que ele é, isso e aquilo, você, de uma certa forma, está falando o quê? Olha o que ele fez de errado, eu sou melhor, eu não faço isso. Exatamente isso que acontece. Quando a gente aponta o dedo e realça o erro, né, de outrem. Quando a gente aponta o dedo e realça o erro de outra pessoa, a gente está diminuindo aquela pessoa e, ao mesmo tempo, a gente está se exaltando. Você está dizendo, né, entre linhas, que você é melhor que ela. Agora, quando você realmente ressalta a qualidade de alguém, você que é orgulhoso, você se sente diminuído. Como eu estou dizendo que fulano é tão íntegro, tão bom? Né? Se ele é tão íntegro, tão bom, ele é melhor que eu. E quem é que vai fazer isso? O orgulhoso não faz. Então é mais fácil, né, falar mal, ir a importância que ele possa ser melhor, né, do que nós. Ok? Então vamos lá. Por isso mesmo, o bem, né, por isso mesmo, aliás, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Né? É essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combater o egoísmo como principal obstáculo, né? O orgulho e o egoísmo, como principal obstáculo ao progresso. O nosso orgulho realmente é terrível, né? E aí nós vamos observar aqui um texto muito interessante, né? Que está no Livro da Esperança. No Livro da Esperança é um texto de Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, né? E diz o seguinte: perante um companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Olha isso, gente. Se nós não pudermos falar alguma coisa de bom a respeito de alguém, não falemos mal. Melhor a gente silenciar. Né? Então, Emmanuel diz: perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Né? Compadece-te, pois, e estende os braços
para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros da angústia que lhes foram impostos em doloroso processo obsessivo, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. Nós não sabemos o porquê que determinada pessoa agiu de determinada maneira. Não sabemos. E aí vamos pensar o seguinte, um exemplo, né? Uma pessoa comete um crime. E aí nós, nos nossos julgamentos superapressados, né? Aquele surdo, como é que fez uma coisa dessa? Que monstruosidade, não sei o quê. Nos países onde existe crime de pena de morte, né? Tem que morrer mesmo, né? Eliminar um ser desse da sociedade. E aí a pessoa, né, com o seu auxílio, com o seu aval, é condenada, né, é julgada, condenada à morte. Você acha maravilhoso. Tem que extirpar esse ser da sociedade. Tempos depois, descobre-se, né, que essa pessoa tinha um tumor no cérebro e que esse tumor no cérebro, né, comprimia uma determinada área que a levava a ser violenta, em virtude da doença que ela possuía, desse tumor no cérebro. Ou seja, ela não teve culpa da sua ação. Era fruto de uma eternidade. Né? E aí, como é que fica você? Como é que fica você? Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Fazer julgamentos, né, da conduta alheia é uma coisa muito, muito séria. Né? E que vai nos acarretar muita responsabilidade perante a lei de Deus. Né? Então, veja só. Quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme uma infinidade, aliás, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Olha o que ele diz aqui, né? Quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. A pessoa resistiu por muito tempo, mas no final acabou, né, sucumbindo, de repente, às forças do mal e não teve a menor compreensão de ninguém com relação a essa vida. Ninguém nem levou em consideração o tempo em que ela caminhava corretamente na sociedade. Né? Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamentos e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos. Jesus não conta nossos erros, não é? Para sustentar-nos e certo de que também nós, pela extensão das nossas próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculo do caminho os nossos pés tropeçarão. Não é? A gente pode não ter tropeçado até hoje, mas a gente não sabe amanhã. Né? Então, é muito sério isso. É muito sério. É muito sério. E aí temos um pequenino trecho onde ele fala dessa expressão pérolas e porcos. Pérolas e porcos. No pequeno último parágrafo dessa parábola, Jesus simbolicamente nos diz que os ensinamentos espirituais, quando são levados aos que ainda têm maturidade do senso moral para entendê-los,
são rejeitados, ainda não têm, né? Maturidade do senso moral para entendê-los, são rejeitados e combatidos como pérolas, joia preciosa e rara ao tempo de Jesus, não tem utilidade para povos, que não lhe veem valor e as destroem se lhes forem lançadas, né? Então, gente, olha isso. Isso aqui é um outro ponto muito interessante. Nós sabemos que Jesus não revelou tudo, né, quando esteve entre nós. Jesus falou, e as parábolas são um exemplo vivo disso, né? Jesus falou, nos colocou as parábolas, e nós, naquela época, não tínhamos capacidade de entender o significado daquelas parábolas maravilhosas, não é? Mas Jesus nos legou porque ele sabia que um tempo mais à frente nós poderíamos lê-las e entendê-las em profundidade, como acontece hoje. Alguns ensinamentos que Jesus colocou, né? O povo, a maioria do povo não entendia, nem mesmo os apóstolos entendiam, mas Jesus, depois, em silêncio, junto com eles, no secreto, né? Lá nas reuniões privadas, explicava. E aí a gente pode transferir esse ensinamento, né, de pérolas e porcos para o nosso dia de hoje. Quantas vezes nós tentamos transmitir ensinamentos às pessoas, né? Como esse que nós acabamos de falar aqui, né? Temos que pensar que o irmão que cometeu um erro, ele pode realmente estar passando por uma situação difícil, pode estar num processo obsessivo, pode ter lutado durante muitos anos, né, contra aquilo, mas, infelizmente, ele, em determinado momento, ele caiu, né? Então, não vamos julgar. Algumas pessoas, você fala isso, e ela diz, que absurdo, como não sabia, fez porque quis, né? Bandido bom é bandido morto, né? Todas essas coisas que a gente ouve por aí. Então, quando você oferece, né, um pensamento, uma ideia diferenciada para essas pessoas que têm um coração endurecido, que não conseguem enxergar nada além do fato puro e simples, né? Você está jogando pérolas aos porcos, né? Pérola é algo extremamente valioso, né? Se você der a porcos, eles não vão fazer a menor questão, né? Porque eles não conhecem o valor daquilo. Muitas vezes, o ensinamento que você dá, o ensinamento evangélico que você tenta transmitir a alguém, é como pérola jogada aos porcos. A pessoa não entende o ensinamento, o valor daquilo que está sendo dito. Algumas vezes você observa isso na própria casa espírita que você frequenta. Na própria casa espírita que você frequenta. Chega alguém e diz, né, para as pessoas da casa a necessidade de estudar o Evangelho, a necessidade de estudar o Evangelho do Cristo, a necessidade de estudar constantemente a doutrina espírita, a necessidade de se preparar antes de trabalhar numa câmara mediúnica, e as pessoas acham que não existe necessidade disso, que elas já fizeram o curso de médiuns e elas já sabem tudo, não é? E muitas vezes se voltam contra você porque você está insistindo para que elas estudem, né? E aí, se você insiste nisso, o que você está fazendo efetivamente? Jogando pérolas e porcos. Perdendo seu tempo em levar, né, em levar o conhecimento para quem simplesmente não quer aprender, para quem não se vê necessitado de aprender, para quem é suficientemente orgulhoso para achar que sabe tudo, não tem mais nada a aprender. Não é? Então, o que você deve fazer? Como Jesus recomendou, né? Recolha a sua paz, bata as sandálias no portal e siga em frente. Vá levar as pérolas a quem realmente deseja ter as pérolas e aprecia o valor das pérolas, né? Nós não podemos forçar ninguém a ampliar o seu grau de entendimento, a subir um degrau na escala evolutiva, porque isso não existe. Todos têm seu tempo, né? Então, nós não podemos forçar, digamos assim, a natureza, né?
batamos as sandálias no portal da casa e deixemos aquela casa, porque ela não está preparada para receber as pérolas que você tem a oferecer. Não é isso? Então, sigamos em frente. Bom, gente, continuando aqui no nosso estudo, vamos pegar aí, quem tiver esse livro aqui, tá? Os 4 Sermões de Jesus, do Paulo Alves Godoy, edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Paulo Alves Godoy, gente, para quem não conhece, é um excelente autor, pesquisador espírita, tá? Ele tem muitos livros sobre o Evangelho do Cristo, vale muito a pena. E vocês podem encontrar em sebinhos, né? Não sei nem se a Federação de São Paulo está editando ainda, mas em sebos vocês encontram baratinho, vale a pena, né? Então, Paulo Alves Godoy, no capítulo Não Julgueis para que não sejais julgados, que nesse livrinho aqui meu está na página 45, ele diz o seguinte: afirmou Jesus que com o juízo com que julgarmos o nosso próximo, seremos também julgados. É óbvio, né? É óbvio. Com a mesma medida com que medirmos o outro, nós também seremos medidos por Deus. Certa vez, numa das suas caminhadas, o mestre defrontou-se com um homem que lhe suplicou: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, respondeu: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 e 14. Jesus Cristo, apesar da sua grandiosidade e a despeito de ser o maior espírito que já veio à Terra, estando, portanto, em condições de exercer qualquer espécie de julgamento, não concordou em desempenhar o papel de juiz num caso de somenos importância. Quem melhor que Jesus para julgar qualquer uma das nossas ações, né? Mas, mesmo assim, com toda a sua grandiosidade, Jesus não quis, né, se meter, né? Não quis desempenhar o papel de juiz numa situação tão sem importância, né? Por isso, nós, criaturas imperfeitas e cheias de parcialidade, de paixões e de egoísmo, deveremos pensar 2 vezes antes de proferir um julgamento sobre os atos dos nossos irmãos de caminhada terrena. Gente, isso aqui é muito bom, né? É muito bom. Se Jesus, o espírito mais evoluído que já passou por este planeta, perfeitamente capaz de julgar com assertividade todas as questões desse planeta, não quis julgar, como é que nós, criaturas tão imperfeitas, tão cheias de vícios, né? Tão cheias de preferências, né? Tão parciais nos nossos julgamentos, podemos nos considerar capazes de julgar, né? E como a gente julga? E como a gente julga muitas vezes de forma, digamos assim, estouvada, né? Você julga na primeira impressão. Você julga na primeira impressão. Você julga por impulso. Você não para, você julga, condena e executa muitas vezes, sem parar para pensar. Vamos ter um caso simples. Você está no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Aí você faz sinal e o motorista passa direto. Aí você, infeliz, né? Não parou porque quis, que coisa horrorosa. Vamos fazer queixa dele na empresa. Né? Só que aquele homem saiu de casa
com um filhinho muito doente, né? Extremamente preocupado com o filho dele, que ele muito ama, enfermo demais, enfermo, já foi ao médico, já tomou remédio, e a doença não regride. Como aquele coração de pai está? Como aquela cabeça de pai está naquele momento? Ele está totalmente focado naquela situação do filho e passou despercebido. Não olhou nem para o ponto. E passou direto, porque a cabeça dele está longe. Não é? Mas será que a gente para algum momento para pensar o que terá levado esse homem a não parar no ponto? Ou você já julga que ele é uma pessoa infeliz, um miserável, um malvado, que merece mais ser demitido da empresa porque não parou no ponto? Quantas vezes nós fazemos esse tipo de julgamento? Quantas vezes? E quantas vezes já não teremos prejudicado alguém justamente com esse tipo de julgamento precipitado? Quantas vezes já não teremos feito muito mal por não termos usado indulgência? Quantas vezes já teremos julgado alguém erroneamente? Talvez até espalhado o nosso juízo, nosso julgamento errôneo sobre aquela pessoa para outras pessoas, prejudicando-a. E a pessoa não sabe nem o que possa ter acontecido, que de repente você parou de falar com ela. Você não fala mais com ela, ela não entende por quê, ela não sabe de nada, ela não recorda de ter feito nada contra você, mas você simplesmente parou de falar com ela. E ainda fez propaganda negativa dela para outras pessoas, porque você julgou que ela tivesse feito alguma coisa que ela efetivamente não fez. Mas você, por se achar dono da verdade, você julga, né? Condena, aplica a pena e ainda estende a pena falando daquela pessoa para outras. Né? E a pobre da pessoa muitas vezes não sabe de nada, ela não entende, simplesmente você tinha um bom relacionamento com ela, conversava com ela, falava, de repente você parou de falar. Não fala mais com ela, evita. Gente, não façamos isso. Não façamos isso. Se você acha que alguém, sobretudo alguém das suas relações, fez alguma coisa que você acha que ela não deveria ter feito, que ela fez alguma coisa com a qual você não concorda, não julgue, não fale por trás. Vá diretamente à pessoa e esclareça com ela. Muitas vezes você vai ficar agradavelmente surpreendido ao descobrir que você se enganou, que você fez um julgamento errado e que aquela pessoa não é nada daquilo que você achava que ela era de ruim. Não vamos agir dessa maneira, porque nós estaremos adquirindo débitos severos com a lei de Deus. Estaremos adquirindo débitos severos com a lei de Deus. Tenhamos atenção. Né? Então, a máxima, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Guarda o mesmo íntimo parentesco com outra sentença proferida pelo mestre. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que implica em dizer que no âmbito da lei de causa e efeito, seremos bitolados, ou seja, medidos pelo mesmo gabarito que usarmos contra os nossos irmãos no desenrolar da vida terrena. Não existe diferença, não existem dois pesos e duas medidas para a justiça divina. Né? Com a mesma medida com que julgarmos os outros, nós seremos julgados também. Se o nosso juízo, o nosso julgamento for unilateral, quando julgarmos as atitudes e os atos do nosso próximo, como pretendermos um julgamento equitativo para com as nossas próprias ações? Se nós julgamos unilateralmente, ou seja, você viu ou você ouviu falar que aquela pessoa fez isso e aquilo, você simplesmente, num julgamento unilateral, você
julgou, condenou e aplicou a pena. Você não deu à pessoa a chance de se defender. Você não deu à pessoa a chance de se defender, a chance de se explicar, a chance de provar que não é aquilo que você estava pensando. E aí, quando você age dessa maneira, como é que você pode desejar que, quando for a sua vez, você tenha um julgamento justo? Que você tenha a chance de se explicar, de provar que você não fez aquilo que estão achando que você fez. Não é? O nosso falso juízo, prejudicando alguém, faz com que surja a necessidade de um reajuste, uma vez que não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. O preceito proferido por Jesus não se aplica apenas aos indivíduos, mas é extensivo às instituições, às cidades e às nações. Sem nos determos nos resgates coletivos experimentados por muitas nações, e nós sabemos, nações que sofreram e estão sofrendo terríveis resgates coletivos, né? Então, sem nos determos nos resgates coletivos experimentados por muitas nações, conforme deparamos nas páginas da história, deter-nos-emos de forma bastante resumida na apreciação das tribulações a que foi submetida a antiga Judéia e seu povo. Apesar de se considerar um povo eleito e estar destinado por Deus a colimar objetivos os mais relevantes, os antigos israelitas alimentavam sentimentos de hegemonia e julgavam os demais povos pela estreiteza das suas leis, julgando-se superiores sob todos os aspectos. A justiça divina submeteu-os. Gente, olha isso. A justiça divina submeteu-os a dolorosos resgates coletivos. Meu Deus, e como nós sabemos isso? Que não para. Não para. Hoje nós estamos vivenciando isso de novo, né? Submeteu-os a dolorosos resgates coletivos, fazendo com que fossem escravizados por outros povos, dentre eles o egípcio, o babilônico e o romano. Seus filhos foram dispersos, mortos, torturados e submetidos a todos os vexames. A velha e orgulhosa Jerusalém, que matava os sábios, os escribas e os profetas que lhe eram enviados, que foi palco de um dos mais incríveis julgamentos da história, assistindo impassível à condenação de Jesus Cristo, teve suas casas assoladas, seus filhos massacrados e o seu monumento sagrado, o Templo de Salomão, destruído pelos exércitos romanos. Gente, isso é a lei de causa e efeito, né? Ninguém, nem o indivíduo, nem as cidades, as instituições, as nações, ninguém escapa à lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós geramos, vai ocasionar um efeito nas nossas vidas. Isso é inexorável. Né? Isso é inexorável. Por isso a necessidade tão grande de nós nos voltarmos mais especificamente para o aprimoramento dos nossos espíritos. Evitando criar situações, né? Gerar causas que vão acarretar efeitos danosos para nós mesmos.
Isso é muito, muito grave. Está mais do que provado, gente. Lei de causa e efeito. O profeta Elias usou a medida da violência, ordenando a decapitação de numerosos sacerdotes de Baal. Reencarnado como João Batista, também foi decapitado por ordem de Herodes. Os espíritas sabem, melhor do que ninguém, as consequências funestas dos juízos apressados e dos atos maldosos. Nós sabemos. Nós sabemos de tudo. Nós espíritas não podemos dizer, eu não sabia. Nós sabemos de tudo. Por isso mesmo, a nossa responsabilidade é muito maior. É muito maior. A lei de reencarnação é inexorável. E, através dela, agudos ciclos expiatórios são acarretados àqueles que prevaricam com os seus deveres e julgam o seu próximo de modo injusto. Agudos ciclos expiatórios são acarretados àqueles que prevaricam com os seus deveres e julgam o seu próximo de modo injusto. Atenção ao julgamento, gente. Atenção aos julgamentos. Não façamos julgamentos unilaterais. Não julguemos aquilo que não nos compete, que não nos toca. Lembra Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, que era capaz de julgar de maneira correta e acertada todas as questões que porventura lhe fossem apresentadas, mas ele não quis julgar a situação da herança dos irmãos. Não quis. Pilatos julgou Jesus pelo gabarito de seus interesses políticos, permitindo a condenação de um inocente por temer perder a sua posição de mando. Herodes julgou João Batista pela escala dos seus instintos menos puros, permitindo a decapitação de um profeta instigado pelos atrativos de Salomé e pelos caprichos de Herodíades. Judas Iscariotes julgou Jesus pelos seus interesses monetários, traindo-o a troco de 30 moedas. O julgamento da maioria dos homens é sempre feito de modo unilateral. Isso aqui é terrível. Quem desejaria ser julgado apenas pelo acusador? Não é? Apenas pelo promotor. Imagina se os julgamentos fossem assim, apenas o promotor fala. E ninguém vai falar, né, das nossas atenuantes, da situação que nos levou àquilo, ninguém vai tentar nos defender diante daquela acusação. Gente, tenhamos cuidado com os nossos julgamentos unilaterais, porque são aqueles que nós mais fazemos. Julgamentos unilaterais. Você vê uma situação, você julga, você condena, você executa, e a pessoa que está sendo julgada muitas vezes nem sabe que está sendo julgada. Nem sabe que foi julgada, condenada. Não é? Então, gente, é muito, muito incrível, né? Então, a Maria Eduarda até nos colocou aqui uma colocação bem interessante, né? Nos lembrando de que Jesus realmente não julgava e nos lembrando daquela assertiva de Jesus, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, continuando, o julgamento da maioria dos homens é sempre feito de modo unilateral. Os interesses pessoais são sempre situados em primeiro plano. Fulano agiu assim e isso me prejudicou, né? Você não tem nem certeza se agiu assim. Às vezes, gente, olha que coisa terrível. Você julga segundo o que você ouviu falar. Você não tem prova nenhuma da veracidade daquilo, mas alguém chega para você e fala, fulano fez isso e aquilo, blá, 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 e você já assume aquilo como verdadeiro
e já julga, condena e executa o outro. Né? Os interesses pessoais são sempre situados em primeiro plano. Desta forma, assim como a justiça divina caiu, pesadamente sobre os espíritos de Herodes, de Pilatos e de Judas Iscariotes, cairá também sobre todos aqueles que não sabem usar o julgamento reto em relação aos seus semelhantes. Olha isso, gente. Não é ameaça, é lei de causa e efeito. Nós somos espíritas, nós sabemos muito bem disso. Não há efeito sem causa. Né? Com a mesma medida com que julgarmos, seremos julgados. Né? E evitemos julgamentos unilaterais. Se você não tem conhecimento de causa verdadeiro, se você não conhece todos os ângulos da situação, não emita julgamentos. Não se comprometa com a lei divina. Se nós mantivermos o silêncio, nós teremos muito mais chances de não nos comprometer com a lei divina do que se nós emitirmos julgamentos, na maioria das vezes unilaterais, desprovidos de embasamento, né? Iremos nos comprometer terrivelmente com a lei. Né? Então, veja o que ele disse aqui. Assim como a justiça divina caiu pesadamente sobre os espíritos de Herodes, de Pilatos e de Judas Iscariotes, cairá também sobre todos aqueles que não sabem usar um julgamento reto em relação aos seus semelhantes. Foi este o motivo que levou o mestre a reiterar a necessidade do amar o vosso próximo como a vós mesmos. Pois todo aquele que chegar a amar o seu próximo como a si mesmo, jamais usará de juízos apressados que possam trazer prejuízos aos seus irmãos. Não é? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu for amar a fulano como eu amo a mim mesmo, eu não vou querer sofrer um julgamento unilateral. Então, também não vou fazer dele um julgamento unilateral. Se eu amar ao meu próximo como a mim mesmo, assim como eu não desejo ser julgado e condenado por algo que eu não fiz, sem chance de saber de que estou sendo acusado e sem chance de me defender, não é? Eu não vou fazer isso com outro. Quantas vezes nós vemos isso? A pessoa faz um determinado juízo a respeito de alguém, julga, condena e executa. E a pessoa nem sabe por quê. A pessoa nem sabe, muitas vezes, do que está sendo acusado, do que está sendo julgado e por que o comportamento da outra mudou com relação a ela. E muitas vezes não apenas daquela pessoa, mas de outras a quem aquela pessoa envenenou com relação a ela. Gente, isso é muito, mas muito grave. É muito grave. Né? Então, nós temos que pensar nisso. O mestre nos reiterou inúmeras vezes a necessidade do amar ao vosso próximo como a vós mesmos, pois todo aquele que chegar a amar o seu próximo como a si mesmo, jamais usará de juízos apressados que possam trazer prejuízos aos seus irmãos. Né? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa recapitulação de hoje, da nossa revisão do nosso capítulo 10, né? Eu achei que foi muito boa, nos fez refletir bastante, né? Esperemos, assim, que a gente possa pensar um pouco mais e que a gente use, né, uma trava na nossa língua, né? Todas as vezes que a gente pensar em emitir algum tipo de julgamento unilateral de alguém, né? Não podemos nos esquecer, como espíritas que somos, da lei de causa e efeito. Água da paz. Água da paz, exatamente. Né? Exatamente, com a mesma medida que eu julgar, esta mesma medida eu serei julgado. Né? Com a mesma medida com que eu julgar, esta mesma medida será julgada para me julgar também.
né? Então, pensemos nisso. Muito bom. Gente, olha É engraçado, né, Silvia, que a nossa língua, naturalmente, ela tem uma trava, né? Só que ela não é suficiente para a gente escalar na hora certa. Exatamente, né? Exatamente. É por isso a imensa necessidade do vigiar, né? Do vigiar. Vigiar. Né? Como é importante a gente vigiar os nossos atos. Nós somos muito pródigos em vigiar os atos alheios, né? Mas os nossos a gente não vigia. Né? Os nossos É verdade. Né? Então, eu sempre digo que se nós nos preocupássemos verdadeiramente em analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas reações diante de determinadas circunstâncias, né? E buscássemos adequá-las ao que a gente estuda, que é o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nós não teríamos tempo de emitir qualquer tipo de juízo a respeito de quem quer que fosse. Você não teria tempo de olhar o cisco no olho do outro, porque você está preocupado em tirar a trave do teu. Verdadeiramente preocupado na sua reforma íntima. Mas a maioria está mais preocupada em reformar o outro do que reformar a si mesmo. É aquilo, né? O orgulho e a vaidade são grandes problemas nas nossas vidas, né? Exatamente. Eles andam ali juntinhos. Andam juntos, muito juntos. Vocês viram que nós falamos, né? Quando você faz um juízo infeliz de alguém, o que está prevalecendo ali é o teu orgulho e a tua vaidade. Mas olha o que fulano fez. Naquilo ali você está dizendo que ele é pior que você. Ou seja, que você é pior que ele, que você não faria aquilo. Olha o teu orgulho aí, olha a tua vaidade. É difícil. Né? Quando você facilmente aponta um erro em alguém, mas tem dificuldade de elogiar, porque a maioria das pessoas só gosta de apontar erro. Elogiar, difícil elogiar. Né? Por quê? Porque no seu orgulho, na sua vaidade, elogiar alguém, como eu falei antes, significa colocar aquela pessoa num patamar acima do seu. E o teu orgulho e a tua vaidade não aceitam. Não permitem. Então você se diminui, né? Exatamente. Você se sente diminuído ao elogiar alguém. Entendeu? Eu digo um elogio merecido, né? Um elogio real, merecido. E não uma bajulação fútil. Né? Um elogio verdadeiro. Né? Você se sente orgulhoso, o arrogante, o vaidoso, ele se sente diminuído. Né? Então é mais fácil para essas pessoas orgulhosas e vaidosas apontar erro, gente. Observe, prestem bem atenção. Toda vez que nós pensarmos em apontar o erro, o mal feito de alguém, analisemos antes, coloquemos uma trava na nossa língua e analisamos, nossa, eu estou fazendo isso, eu não estou me achando melhor que o outro. Será que Chico Xavier faria isso? Não. Exatamente, né? Exatamente. Eu olho para o Chico. Eu sempre considero que nós temos o nosso maior guia e modelo, que é Jesus, né? Mas no âmbito mais estreito, eu acho que nós espíritas podemos nos guiar no Chico, mais pertinho, né? Chico era um espírito maravilhoso, um espírita exemplar. Exemplar. Né? Um espírita excepcional. exemplar. Excepcional. Então, que é que a gente pode dizer um humano como nós, né? Né? Então, o que acontece? Medo de avião, tem tudo. Exatamente. Então, quando a gente fala, né, Jesus é o nosso guia modelo, tem muitas pessoas que mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Né? Colocando Jesus, efetivamente, ele é, né, e é num patamar extremamente acima moralmente. Mas quando você pega o Chico Xavier, que é um ser humano como nós, que passou muitas dificuldades, pobre, humilde, trabalhador, espírita, né? Gente. Pior quando a gente escuta assim, eu perdoar, quem perdoa é Jesus. Ai, isso entra, fica engasgado aqui. Como que as pessoas nós são? Temos que pensar muito nisso. Porque nós, espíritas, sabemos de tudo, gente. Nós sabemos de tudo. Né? E por isso a nossa responsabilidade é infinitamente maior. Vocês já pensaram o que significa diante da lei de Deus as fofocas, as lutas de poder, né?
as inverdades que são ditas dentro das casas espíritas, uns contra os outros, que peso que isso tem para esses espíritas e para essas casas? É muito grave. É muito, muito grave. Bom, queridos, temos muitas coisas para pensar, né, para meditar nesse início de semana, né? Então, vamos agora partir para a nossa prece, né? Nós temos a prece pelos nossos irmãos enfermos e desencarnados e temos a prece final, né? Quem vai fazer a dos enfermos? Aqui, Clarinha ou Maria Eduarda? Posso fazer, eu faço. Então, Maria Eduarda faz a dos enfermos e desencarnados, depois Clarinha faz a de agradecimento, tá bom, querida? Ok. Então, Maria Eduarda, por favor. Pai, de amor e bondade infinitos, nesse momento estamos aqui com os nossos pensamentos voltados para o alto, para pedir por todos os nossos irmãos que se encontram com alguma enfermidade, que se encontram nos hospitais, em suas casas, nas ruas, nos lares coletivos. Senhor, que essa espiritualidade maior possa orientar, possa ajudar, possa tranquilizar cada irmãozinho, inclusive os médicos, aquelas pessoas que estão cuidando, que eles façam da melhor forma possível o tratamento perfeito para uma recuperação rápida, Pai. Pedimos também por todos os nossos irmãos que não fazem mais parte desta vida, os recém-desencarnados, os que se desencarnaram já há algumas semanas, que ainda não se acostumaram nessa nova vida, nesse novo momento, que eles possam ser abraçados, acolhidos, amparados e encaminhados para os locais, os hospitais, para seus tratamentos corretos. Senhor, pedimos também pelos nossos irmãos suicidas. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, Senhor, pedimos que os acolha com todo amor, com todo carinho, e encaminhe cada um deles para o Hospital de Maria, para um tratamento perfeito e recuperação para poderem retornar. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estão desencarnando nessas guerras, combates, conflitos, que eles possam também ser ajudados e encaminhados a todos os locais, aos nossos familiares, amigos e todos, inclusive por aqueles que não têm quem peça por eles. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, aí, querida, por favor, faça por nós a prece de agradecimento do encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Pai, agradeço a mais esse encontro, onde pudemos, mais uma vez, ter a possibilidade de tanto aprendizado. Onde vimos, mais uma vez, de melhorarmos a nossa moral, o nosso juízo em relação ao próximo. Precisamos, Pai, nos conscientizar de que a cada dia a nossa missão aqui na Terra é muito importante. A caridade, o amor ao próximo, são passos inerentes à nossa evolução. E precisamos deixar de lado o orgulho e a vaidade, que sempre, em quase todos os estudos, vemos que são empecilhos à nossa evolução. Então, Pai, que nos ajude a deixarmos que esses sentimentos menores não permaneçam em nossas vidas, que consigamos vivenciar tudo o que aprendemos para que possamos evoluir um pouquinho, que seja, a cada dia, e que cheguemos ao vosso encontro um pouquinho melhores, com tantas possibilidades que nos dá
de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga aqui presente, está encerrada o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. E só lembrando, né, amanhã, terça-feira, nós teremos pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, a nossa companheira aqui, né? A nossa Web Rádio foi irmã da TV Amélie Boudet, às 17 horas, o programa Vida Após a Vida, onde será estudado, onde é estudada as obras do Espírito André Luiz, ok? E depois aqui pela nossa TV Amélie Boudet, nós teremos às 20 horas o estudo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Okay? Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Ok, boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, Silvia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.